Me chamo Matheus Gonçalves, sou advogado, especialista em direito previdenciário e trabalhista para profissionais de enfermagem. Estou aqui abrindo mais uma live para a gente estar conversando um pouquinho mais sobre o voto do ministro Zanin. O que isso quer dizer, o que não quer, o que está acontecendo com a enfermagem brasileira, quais são o que pode ocorrer com esse voto, o que está trazendo. Não sei se todo mundo já entendeu o que está acontecendo com o voto do Dias Toffoli, então a gente vai explicar aqui novamente. Aí, o Wilson entrou. Tudo bom, Wilson? Olá. Não tá bom, né, Wilson? Pois é, mais um voto aí, né, contra a enfermagem, infelizmente. Sim. Fazer o quê, né? Um absurdo, e assim, o mais absurdo, Wilson, que até eu estava conversando com o Diego um pouco antes dessa live aqui em outra live, sem nenhum fundamento, né? Só votar e não explicar o porquê do voto, nem nada. Pois é, eu vi, né? E aí até perguntei para você lá no seu WhatsApp, e aí você me respondeu que não teve fundamento. Acabei de gravar para passar lá no YouTube. Mas assim... pessoal, pedir para quem não segue o Wilson, clica aqui, começar a seguir ele, vai lá na bio dele, tem um canal do YouTube dele. O homem posta muito vídeo lá sobre a enfermagem, então vai lá, se inscreva para dar uma força lá, para que consiga chegar mais longe ainda, porque ele posta muita coisa. O canal dele tá um canal que a gente vai bater 10 mil aí a meta, então a gente precisa, 100 mil, porque fortalece a enfermagem como um todo. Não, Wilson, assim, o que eu fiquei sem entender o Zanin, eu estava esperançoso que o Zanin não teria um voto desse, que ele teria um voto favorável à enfermagem, e aí veio um voto contrário sem nenhuma explicação. Pois é, eu até tinha gravado um vídeo, notícia boa agora, o Fórum Nacional da Enfermagem teve uma reunião com o Ministério da Saúde, gravei lá no YouTube, e assim que saiu o vídeo, olhei no meu grupo do WhatsApp e a galera dizendo já do voto do Zanin. Eu também confesso que achava que ele votaria, acompanharia o Barroso, né? Mas infelizmente não foi o que a gente pensava. Agora fica um pouco mais delicado, né? Porque nós já temos aqueles outros ministros que da outra vez, quando estava analisando a constitucionalidade, foram ruins para a enfermagem, né? E provavelmente não vão mudar o voto, né? Então vamos lá. O que eu tenho aconselhado, Wilson? Até na última live nossa de sábado a gente conversou bastante disso, a enfermagem precisa se mobilizar, porque está complicado, tem que se manifestar nas redes sociais, procurar a mídia, tudo, porque é complicadíssimo. Deixa eu ver aqui, o que o Romilson está falando, e o Barroso já está desgastado, votou a favor só para ponderar. Não acho nem que o voto do Barroso está desgastado, ou que o Barroso esteja desgastado não, Romilson. O que acontece? É normal isso num julgamento, ter decisões contrárias ou favoráveis, assim como pode ser que venha uma mudança, determinado ministro que está votando hoje uma forma, mude a sua votação, por exemplo, vem o Fachin, vem a Carmen, faz um voto lá muito bom, depois muda. Então, é complicado. Se o julgamento for dar empate, é complicado. A Célia perguntou aqui se o piso pode ser cancelado. Eu não acredito nisso, mas nós temos que acompanhar e cobrar o nosso STF, né, Wilson? Porque... cancelado ele não vai ser, né? Ele não vai ser da forma que nós gostaríamos. Que fosse de fato um piso, né, que fosse o base, ele corre o risco de ser um vencimento global, ele corre o risco de continuar sendo ajustado aí proporcionalmente a 44 horas, e isso é muito ruim, porque assim, na prática, lógico, vai ter muita gente que ainda é bom dessa forma, porque tem gente que ganha R$900, né, gente? Sim, tem gente que com todos o pessoal não entende disso, tem gente que ganha salário mínimo. Não, tem gente que nem ganha o salário mínimo, com a insalubridade, com os negócios, passa um pouquinho de 1.500, 1.600, então para esse cidadão vai ser muito bom, mas para a grande maioria da enfermagem não vai ter muita coisa de diferente, né? Sim, é complicado, se for para remuneração global, até para o pessoal entender, gente, por que a gente está desanimado com esses votos? O voto do Dias Toffoli, ele coloca como remuneração global, que aí vai somar insalubridade, adicional noturno, horas extras, tudo para aí você fazer a diferença para chegar no piso. E também a questão das 44 horas, que vai atrelar as 44 horas, igual está hoje, mas isso fica complicado, ou ainda podendo ter uma regionalização. A Anitta mandou aqui, o que seria isso? Seria que cada Tribunal Regional Federal, ou Tribunal Regional do Trabalho,
pode dar uma decisão, né, Wilson? Que ele poderia dar uma decisão, intermediar um acordo. Então, em São Paulo ficaria R$3.000, no Mato Grosso 2.000, e cada lugar poderia ficar de uma forma. É mais ou menos, o que eles querem é o seguinte, por exemplo, você pega um estado onde o custo de vida é mais alto, né? Aí lá cabe um valor de um piso, um valor que está estabelecido na lei. Já numa região onde a população é mais pobre, onde quem ganha aí R$1.000 já consegue fazer muita coisa, o aluguel é mais barato, o alimento é mais barato, enfim. O custo de vida é mais barato, um tribunal do trabalho pode ter um entendimento que o piso pode ser escalonado, né? E aí vem essas propostas de escalonamento que a CN Saúde colocou de o piso finalizar em 2026, né? Tiveram proposta dessa forma. Então, em 2026, quanto é que vai estar o salário mínimo? Quanto é que vai estar a inflação? Quanto vai estar o litro da gasolina? Enfim, são os riscos que a gente corre, né? É complicado, nós temos que seguir cobrando. Uma outra coisa que eu tenho falado também, começar a falar, Diego, o Wilson, como eu estou fazendo, conversando, estou falando com você aqui, falando com o Diego do WhatsApp, com o outro Matheus que vai entrar aqui daqui a pouco, Fabiano Silva entrou. Fabiano, prazer estar você aqui. O que acontece? Os profissionais de enfermagem, está todo mundo cansado, eu sei disso, mas o que vocês têm que começar a fazer também é cuidar das suas questões previdenciárias, de sua aposentadoria, de suas questões de direito do trabalho. Tem muita coisa além. E temos que cuidar do que está sendo esse voto e manifestar, Wilson, porque poucas pessoas estão se manifestando corretamente e dando força para as páginas, igual aqui o EIF Unido entrou. Vou aceitar aqui, JP, para que as páginas ajudem, porque tem voz. Entra lá no do Wilson, seguir, curtir, entrar no YouTube dele, porque, olha, está complicado, é um momento delicado, nós temos que seguir manifestando. Eu vou deixar você falar um pouquinho, senão só fica eu. Deixa eu ver. Não, eu vou ter que sair, né? O Matheus pediu para que eu entrasse, e é sempre bom a gente dividir essas experiências aqui, e também ler os comentários dos colegas para ver o que o Brasil está pensando, né, em relação a tudo isso. Mas agradecer mais uma vez o convite, Matheus, e dizer assim, está 3-1, tem aí outros ministros a fazer o seu voto. E se por acaso vir a ser negativo, no final de tudo, esses embargos, manter da forma que está, eu acho que o grande desafio vai ser o ano de 2024, manter mobilizado, manter a luta, eleições, gente, eu sempre bato nessa tecla, porque é só assim que a gente vai conseguir avançar, eleger colegas. Outro dia veio uma moça e fala assim, mas eu votei aqui no enfermeiro e não fez nada, é vereador e está junto com o prefeito e não faz nada. Gente, da mesma forma que tem vereador e não faz nada, tem um médico, tem um fazendeiro, tem um empresário. Então, antes, melhor a gente errar com gente nossa, pelo menos a gente tentou, do que a gente tem que tentar. Pelo menos o enfermeiro sabe o que é um plantão de 12 horas, onde mal e mal deixa você descansar 1 hora, onde você se alimenta às 10 horas da noite, depois não tem mais nenhum lanche, tem que se virar para comer, né? Então, a gente sabe a nossa realidade. Dormir em cadeira de fio durante 1 hora, enquanto o doutor está num quarto com ar-condicionado, Sky, geladeira, frigobar, e a gente tendo que dormir no chão, no colchonete. Então são coisas que a gente sabe, porque a gente viveu isso, a gente vivencia isso. Então nós temos que nos organizar em 2024 para daí em 26 ter bancada federal da enfermagem para avançar. Então mesmo que a gente perca agora, em finalzinho de 2023, 2024 vai ser muito importante para a enfermagem, principalmente a questão política, tá? E eu queria só deixar esse recado e agradecer o Matheus mais uma vez, parabéns aí pelo compromisso que tem com a enfermagem. Nos conhecemos há pouco, já tenho uma admiração muito grande por ele. Chegou um colega aqui, né, colega, como que é o seu nome mesmo? Matheus também. Matheus também. Enfim, tem vários colegas aí que tem canais, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, TikTok, e a gente tem que se unir, né, se juntar, um seguir o outro, para a gente ir crescendo aí, porque a mídia não mostra, então a gente, nas nossas redes sociais, nós vamos ter que fazer o barulho. Isso mesmo, tô tentando, JP, tô tentando te aceitar aqui. Matheus, seja bem-vindo. Wilson, o Matheus é da enfermagem, Mobiliza Enfermagem, desculpa. Mobiliza Enfermagem, vou dar uma olhada lá. Parabéns pelo trabalho. Então eu vou sair, aí você põe o JP aí. Beleza? Valeu, Wilson. Uma reunião às 19 horas. Valeu, gente, um abraço e vamos continuar na luta. Matheus, pode ir falando aí, eu estou tentando ver o que está acontecendo aqui. Gente, esse é o Matheus do Mobiliza Enfermagem. Clique aqui em cima. JP, tá dando o que você tá para participar? Tá dando algum erro? É o que o JP tem falado, alguns bugs que tem acontecido na página dele, na do Diego Ícaro, que tem trabalhado em prol da enfermagem. Escola JP, qualquer coisa, fecha o Instagram e entra de novo,
para que a gente consiga aqui, porque eu mando o convite, só dá erro, só tá aparecendo que tá dando erro. Entra e sai de novo totalmente do Instagram, que às vezes dá certo. Mas, Matheus, você já deu uma olhada também? Eu vi que você já estava compartilhando lá. Complicado esse voto do Zanin, né? Que não é um voto, só acompanhou, não deu a justificativa, né? Pois não teve nada para a gente ler ali, né? Conseguir saber qual foi o entendimento dele, né? Por que dele acompanhar o voto do Alexandre de Moraes. E, assim, outro ponto contra a nossa categoria e contra outras categorias de saúde, porque tem também outros projetos de lei, né, de outras categorias, como, por exemplo, os fisioterapeutas, que estão pleiteando também pisos salariais que também serão impactados futuramente, né? Isso também influenciará eles futuramente. E eu fui surpreendido, não esperava que ainda hoje fosse sair outro voto, né? E tampouco um voto negativo assim, né? Eu esperava ali um equilíbrio maior. E é aquilo, rezar para a maioria, né, para os 6 votos não prevalecerem e aguardar o julgamento dos outros ministros, né, principalmente do Cássio Nunes e do André Mendonça, né, pelas indicações, que eu acho que isso é relevante, sim, pelas indicações que foram feitas pelo presidente Bolsonaro, já que foi ele que sancionou a lei, né. E assim, acabo ficando decepcionado com o Cristiano Zanin por essa decisão. Como eu falei anteriormente, tem no site do Supremo Tribunal Federal, né, as pautas de agendas da ONU, mas parece que eles só defendem verbalmente, né? Na hora de uma decisão aquilo acaba sendo irrelevante, né? Sim, o Zanin deu uma decisão desfavorável a toda a sociedade agora recente, é o que eu tenho falado nas minhas lives. Como a gente faz, o meu escritório aqui, nós fazemos um acompanhamento de julgamento no STF há muito tempo, porque a gente atua com direito trabalhista e previdenciário, e o previdenciário está praticamente todo dia tem julgamento no STF sobre isso. Não está dando certo aqui, o Enfiunida não está indo, o JP não está indo, não sei porquê. Mas o que eu estava explicando, vou mandar de novo aqui, JP, para a gente ver se consegue. Mas o que eu estava falando aqui, Matheus, o STF recente, o Zanin deu uma decisão contrária aos aposentados, que é assim, um verdadeiro absurdo. O processo julgando já na fase final, ele vem e deu uma decisão que anularia a decisão do STF, voltaria para o STJ para continuar o julgamento. Então, muito complicado isso, dá muito receio essa situação. Não está indo aqui, realmente. Eu penso que assim, a gente precisa continuar pressionando, né, principalmente os parlamentares, para que eles comecem a se manifestar publicamente, né? Algumas pessoas com quem eu conversei ficam com receio de fazer essa pressão e acabar surtindo um efeito negativo, mas muita gente tem mudado de opinião a respeito disso também, né? Teve manifestação aí dia 10, acabou que a enfermagem não participou, não ajudou a fazer uma pressão ali, né? Que era uma pauta divergente, mas dava para ter uma estratégia de que, já que a mídia não está dando essa repercussão, a gente usar esse ato para ganhar a visibilidade que a gente precisa, né? E é isso, pressionar os parlamentares. Eu tenho feito muito esse trabalho de bastidores, né, com parlamentares, deputados federais aqui do Rio de Janeiro e de outros estados também, mas principalmente aqui do meu estado, e a gente está tentando aí, né, uma manifestação pública desses deputados. Eu vi na live que você fez com o Diego, que ele vai falar com o senador Fabiano Contarato. Também é muito importante ter o apoio de um senador, ter uma manifestação pública, né, de um parlamentar como um senador nesse momento, para a gente tentar frear esse avanço negativo, né, no julgamento dos embargos. E também algo que, assim, eu acho absurdo, mas não sei se isso é natural, você que da parte jurídica pode nos dizer, que eles estão rejeitando todos os votos, né, dos amigos da corte, dos órgãos técnicos da categoria, né, estão levando em consideração CN Saúde e dos parlamentares, né, do Senado, enfim. E eu acho que essa não é uma decisão correta, né, porque os órgãos técnicos, não, apesar de defenderem a gente, eles também fizeram um estudo, enfim, não jogaram assim de qualquer jeito esses embargos lá, né? E todos eles rejeitaram os embargos dos nossos órgãos técnicos que estavam como amigos da corte, né? E não, assim, complicadíssimo, Matheus, complicadíssimo. Que as pessoas comecem a entender um pouco mais o que está acontecendo, o que vai afetar no seu dia a dia, o que vai afetar do piso salarial da enfermagem dessa questão. Lisete Santos,
Eu entendo que é desanimador, que realmente não está sendo fácil, mas a gente não pode desistir, a gente tem cobrado, a gente tem que seguir fazendo o que nós estamos fazendo, que é cobrar nossas autoridades, cobrar o STF, porque está complicado. Estou aguardando aqui, Dudu e Matheus, quando vocês entrarem, pode já chamar aqui que eu aceito vocês. Está sendo complicado. Theo Fernandes, o embargo afeta todos, ele afeta os servidores públicos, afeta o particular, afeta todo mundo, vai ser afetado pelo julgamento desses embargos na forma que ele está, no voto que está ganhando hoje, que é o voto do ministro Dias Toffoli, que é um voto desfavorável para a enfermagem brasileira. Estou aguardando aqui o pessoal entrar aqui e pedir para participar, porque a gente vai estar falando mais. Realmente, André, está sofrido, infelizmente, está uma situação que não está fácil. O STF agora com essa decisão, o ministro, para quem está entrando agora, está meio por fora, o ministro Zanin trouxe seu voto sendo desfavorável à enfermagem, sendo um voto favorável ao voto do ministro Dias Toffoli, que é um voto contrário, totalmente contrário à enfermagem brasileira. É um voto que atrela o piso às 44 horas, é um voto que atrela também a questão da remuneração como remuneração global. Isso é muito ruim. Rude, é isso que nós temos falado. Estava falando com o Diego Ícaro agora há pouco, o Enfi Dúvidas, que os políticos sumiram, nós estamos com ninguém da política se manifestando. Tem que cobrar os nossos deputados, nossos senadores para que cobrem o STF, porque o governo está atrapalhando. Por enquanto, Ana Maria, está ficando 3-1, nós temos que aguardar para verificar, porque pode ter mudança de voto, pode sim ter mudança de voto, nós temos que seguir acompanhando para ver o que vai acontecer, mas hoje está 3-1 contrário à enfermagem, tá? Eu vou esperar mais um pouquinho aqui. Então, Fux e Nunes, gente, assim, cravar quem vai votar com o quê é muito difícil, porque a gente não consegue mensurar a cabeça dos ministros do STF. Pode ser que eles acompanhando, cobrando, porque não é fácil. Estou mandando aqui para o pessoal os convites. Beleza, enfermagem, pro Dudu, pro Enfi Unidas, porque eu vejo que há possibilidade sim de dar certo, mas nós temos que acompanhar. Não tá fácil, falta 6 votos, Maria Filomena, falta 6 votos. Falta o voto do Gilmar Mendes, do Edson Fachin, Nunes Marques, do André Mendonça, da Carmen Lúcia e do Fux. Faltam 6 votos. Dudu entrou aqui. Dudu, só pedir para participar aí que eu já vou autorizar você participar. Aqui já pediu. Vamos lá. Autorizei o Dudu aqui, vamos ver se vai dar certo. Dudu, não estava dando certo até agora. O JP, nós estamos tentando que ele participe aqui. Ele não estava conseguindo abrir nem pelo dele e nem entrando aqui comigo. Deixa eu ver aqui. Não tá dando certo novamente. Deixa eu ver aqui, Dudu, se vai. Tô aceitando aqui, mas não tá indo. Situação. Remuneração global, como que funciona? Aqui, o Dudu deu certo. Fala, Matheus. E aí, Dudu? E aí, boa noite. Que notícia, né? Complicado, né? Segunda-feira, final da tarde. Dá esse voto aí logo de quem, né? Logo um voto que a gente estávamos esperançosos que seria um voto favorável, né? Então vem com voto contrário aí, complicado isso. Bem complicado. JP, pede para participar aqui que eu vou ver se eu consigo aceitar. Pode falar, Dudu. Estou esperando que... A esperança é a última que morre, mas está difícil para a enfermagem. Tem que se mobilizar, tem que correr atrás, porque está difícil. Esse voto aí foi uma facada do governo na enfermagem. No meu ponto de vista, uma facada feia. Foi o ministro que entrou agora, indicação do governo, para fazer um negócio desse. E eu estou desde cedo cobrando, cadê
Cadê os representantes da enfermagem, os deputados, os senadores para estar lá cobrando, para ir lá na porta do ministro, de gabinete, aproveita que o cara é do governo, né? O Zanin não é do governo, vai lá cobrar junto com o deputado do governo, que é a favor da enfermagem, vai cobrar, mas não falam aí, parece que já está tudo combinado, não sei. Sim, é assim, complicado, Dudu, porque eu também estou com essa opinião, até na última live que a gente fez lá final de semana com o Enfiunida, com o JP e com o Davi e com o Wilson Brum, nós estávamos falando disso, de ter essa cobrança dos particulares, dos políticos, para que os políticos vá lá e cobrem os ministros, porque está ficando uma situação complicada. Se não for assim, a enfermagem vai perder muito, muito mesmo. Eu acho, assim, porque se for remuneração global, vai entrar tudo. Até a hora extra que o rapaz... Ninguém vai querer fazer hora extra, porque se for fazer, não vai vir o complemento, então é melhor você não fazer hora extra e receber o complemento. Adicional noturno vai entrar, insalubridade vai entrar, isso daí não existe. Sim, sim. Aceitei o Mobiliza Enfermagem, Matheus, lá do Rio de Janeiro, Dudu. Infelizmente, o nosso amigo JP do Enfiunida não está dando certo mesmo. É alguma coisa. Estava falando com ele aqui no privado, no WhatsApp. É algo que vai estar acontecendo e nós podemos cada vez mais passar a acontecer isso com as nossas páginas. Como a gente tem se manifestado favorável ao piso da enfermagem, criticado muito o STF. Não sei o que aconteceu, mas a página dele, pelo jeito, está com algum ban, que a gente fala, né? Está com algum bloqueio do Instagram, porque ele não consegue, ele não abre live e também não consegue participar de nenhuma live. Vocês estão ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Passar um pouco de palavra para você e para o Matheus, para vocês darem suas opiniões, Dudu. Você falar um pouquinho, depois o Matheus também. É o que eu falei aqui, né? Remuneração global é uma situação que não existe. Porque só a enfermagem vai ser remuneração global e os outros não, entendeu? A enfermagem é pior, é escrava, não é democracia, não é igualmente para todos. Aí a gente recebe uma facada logo desse ministro aí, representante do governo, fazendo situação dessa. É revoltante. Que cadê os representantes da enfermagem? Eu estou falando aqui, galera, os COFENS, o Corém, faz o que pode, mas quem pode entrar lá dentro são os deputados e senadores, entendeu? Que tem porta aberta lá aos ministros para poder conversar, porque não foram conversar com o Zanin, entendeu? Mas é isso. Pode falar aí um pouco, Matheus. Tudo bem, cara? Pô, que bom que a gente está fazendo essa live aí. Dudu tem sido aí meu parceiro na divulgação dos conteúdos, está fazendo uma diferença imensa. O pessoal está até parabenizando a gente aí por essa parceria. Cara, a gente recebeu nessa notícia, o Zanin votou, acompanhou o Alexandre de Moraes e não justificou, né, para a gente saber qual foi o entendimento dele. E, novamente, existe ali no site do Supremo Tribunal Federal, né, a Agenda 2030 da ONU, né, e assim, parece que eles só estão interessados mesmo em defender verbalmente, né, quando vem alguma causa que teria influência dessa Agenda 2030, né, que tem 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, enfim, parece que isso é irrelevante. Tem essa questão que você falou da remuneração global, né, que impacta a gente diretamente, né, porque soma tudo o que nós ganharíamos, né, e é aquilo, enterra de novo o piso salarial. E no voto do Barroso tinha alguns servidores também preocupados com uma questão que eu não me lembro agora, mas da questão da carga horária, né, porque parece que os servidores são 30 horas e aquela definição do Barroso podia impactar eles negativamente por ser 40 horas. Mas assim, nem isso, até isso a gente pode ficar sem, na realidade, né? Eu fiz dois vídeos recentemente falando sobre os votos dos ministros, e eu fiz um questionamento, né? Uma reflexão na realidade, que é assim, será que eles também concordariam que o que eles recebem deveria ser totalmente atrelado a valor global?
porque além do salário, que antes era 39 mil, agora vai ter um reajuste, não sei se vai para 41 ou 42 mil, eles ainda têm auxílio alimentação, auxílio moradia, entre outras coisas, né? Então, assim, eu faço um paralelo, né, dessas questões, né? Não é nenhum apelo a eles, porque eu sei que, assim, eles não acompanham nosso conteúdo, mas é uma reflexão para os nossos colegas, para quem assiste a gente, pensar mais a respeito disso. Ah, o Supremo, o Judiciário tem verba própria, tudo bem, mas por que para a gente é dessa maneira e para eles não é, né? Tem muito dessa relação de poder envolvida, né? E, mais uma vez, a gente vai ficando para trás aí, e como eu disse anteriormente para o Matheus, tem outros pisos salariais tentando ser pautados, como o CREFITO vem divulgando, né, dos fisioterapeutas, e essas decisões podem impactar futuramente até outras autarquias, né, da saúde também, por exemplo, né? Também concordo, e o que eu vejo assim também sobre essa questão dos outros pisos. Gente, pode, se acontecer o que está acontecendo com o piso salarial da enfermagem, se o piso salarial da enfermagem continuar a ser prejudicado, o que acontece? Vai sim ser, não vai ter mais nenhum outro piso salarial aprovado. Nenhum. Todo mundo tinha que estar unido com a enfermagem, primeiro, pelo papel brilhante que os profissionais de enfermagem fazem na saúde brasileira, ali ajudando toda a saúde, dando todo o apoio. Então eu vejo que assim, só por isso todo mundo já devia estar se manifestando, igual nós estamos aqui buscando ser ajudando. Segundo, se não, ninguém mais vai conseguir piso salarial, nem fisioterapeuta, qualquer outra profissão pode esquecer piso salarial no Brasil. Mas, Matheus, eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente que é da enfermagem, a gente não entende muito. Era para falar, os ministros ali falavam, pô, eu acolho essa parte do embargo, essa parte eu não acolho, eles estão votando de novo. De novo. Isso, mas é porque eles podem, infelizmente, Dudu, eles podem ir refazendo alguns votos, é difícil, o STF... ele pode lá no final vir modificar voto, é complicado. Não deveria. É um absurdo, mas eles podem fazer isso. Pois é, eu lembro até que há um tempo atrás, eu não sei se foi o Dias Toffoli, mas teve um ministro que ele proclamou que o Supremo Tribunal Federal estava funcionando no Brasil como um poder moderador. Né? E assim, essa não é a função do Supremo Tribunal Federal, né? O poder moderador é algo... além disso, né, a gente não tem no Brasil, tem em algumas monarquias, né, em países com IDH lá em cima, mas assim, eles se veem dessa maneira, né? Se veem como democracias ambulantes, né? E assim, é difícil a gente falar disso sem acabar tecendo uma crítica, né, a tudo isso que está acontecendo, mas tem uma frase que eu tenho mencionei nos vídeos do Diego Ícaro, que foi censurado, não sei porquê, que isso está acontecendo no Instagram dele, né, mas é uma frase até do Rui Barbosa, né, que ele diz que a pior ditadura que existe é a do judiciário, porque contra ela não há quem recorrer. E, de fato, óbvio que a gente não chega ainda nesse extremo, mas, assim, o Supremo legislando sobre tudo, a sensação que a gente tem é, de fato, um caminhamento para um tipo de ditadura, né? E, assim, a influência que essas empresas têm tido é muito grande, é praticamente uma oligarquia, né, que a gente vive no Brasil, que as empresas acabam mandando em tudo, de fato, né? E essas pautas sociais, de fato, só ficam no papel, só ficam no discurso, a gente nunca consegue avançar, né? E muita gente esperava mais desse governo, né? Apesar disso não ter relação direta com o Supremo, muita gente esperava uma atitude mais ativa, né, desse governo, por ser um governo visto assim, de maneira mais social, mais preocupada, né, com essa questão, e também não tem sido assim, né? A gente não vê o presidente Lula se manifestando sobre essa questão, ele evita ao máximo falar sobre isso, enfim, é bem complicado, está complicado para a enfermagem, e mais uma vez a gente precisa se unir, pressionar os parlamentares para eles começarem a se manifestarem publicamente a nosso favor. Eu tenho feito esse trabalho aqui no Rio de Janeiro com deputados federais, que é um trabalho muito de bastidor, então não tem muito que a gente divulgar, né? Mas a gente precisa pressionar os nossos parlamentares das nossas regiões, porque só a gente tem uma influência assim, nas redes sociais, só que a palavra de um parlamentar eleito conta muito. Como a corda já tem esticado há um tempo, a gente precisa dessa manifestação de senadores e de deputados federais. Com certeza, precisa muito
disso, mas a gente tem que seguir cobrando, gente, vai ter que seguir cobrando. Tá travando bastante a live, pessoal, acho que a gente já explicou, deu uma explicação boa, a gente já se manifestou, é agora todo mundo continuar se mobilizando, fazendo a sua cobrança, porque como tá travando bastante aqui, a gente para por aqui, tá todo mundo, o horário já tá um pouco passado, a gente vai seguir acompanhando para ver se tem algum voto além hoje, e qualquer coisa, se for preciso, a gente volta em live aí, né, Dudu? Igual eu e o Dudu fizemos na sexta passada, 1h da manhã, né, Matheus? A gente fica firme aí, estamos à disposição. Pessoal, pedir para depois ir lá, compartilhar a live, para que a gente consiga atingir mais pessoas, para que essa explicação chegue mais longe, e vamos seguir nos manifestando, nos comentários das lives, vai deixando os nomes dos políticos, tudo para a gente cobrar eles, marca os arroba dos seus políticos de cada estado, para que eles vejam que está tendo uma mobilização grande da enfermagem. Passar para o Dudu, depois para você, Matheus, para as considerações finais, aí a gente já encerra aqui. Gente, voltando aí, os 10,7 bilhões, se isso daí for valer mesmo, pode cair para mais da metade, que o governo vai precisar de remuneração global, não vai gastar com quase ninguém, que poucas pessoas mesmo vão ter direito a uma parte desse auxílio, desse complemento da União. É um desrespeito muito grande com a enfermagem e um desrespeito do STF com o Congresso Nacional, entendeu? Que venha a favor dos trabalhadores, pedir para que a gente tenha um pouco mais de dignidade, né? Por 4 mil e pouco não é um salário muito grande, gente. 3 mil e pouco um técnico de enfermagem que cuida ali de uma bomba de infusão, injetando medicamento na veia de uma pessoa, é muito pouco, gente, é muito pouco ainda para quem está com a vida na mão. Aí vem uns caras desse, ainda me mete um profissional de enfermagem trabalhar sobrecarregado, é muito complicado, com sono, o erro pode ser muito grande, entendeu? É só a vida, a população brasileira tem que entender que é a vida deles que está em risco também, um profissional de enfermagem sobrecarregado. Então, assim, uma insatisfação muito grande, principalmente com o governo, né, o Zanin, fazer uma coisa dessa com a categoria da enfermagem, o cara que acabou de entrar ali. A gente fica muito triste com isso. Eu vou passar para Matheus aí, e é difícil. Agora, a votação aí, né, a gente precisa de pelo menos 5 votos, né, que fica 5-5, é o voto do ministro Barroso, ele prevalece, né? Não é isso, André? Na verdade, aí a gente vai ter que ir para um voto médio para chegar num consenso maior. Vai ficar uma questão complexa. Vamos seguir acompanhando, cobrando, porque é isso que você falou. Matheus, deixar com você também para as considerações finais aqui. E vamos seguir acompanhando, porque eu acho que ainda pode vir algum voto hoje. Pessoal, eu cito aqui o que foi colocado no voto do Alexandre de Moraes, né? Que ele botou considerando esse estado de incerteza, e assim, esse estado de incerteza criado pelo Supremo legislando. Por conta desse estado de incerteza que o Supremo criou legislando, a gente precisa continuar pressionando os parlamentares, marca os parlamentares nessa live que ela vai ficar salva, marca ele nos nossos posts falando sobre isso, a gente precisa movimentar de fato os políticos, a gente precisa dar visibilidade para isso, independente da mídia estar repercutindo ou não, a gente precisa movimentar essa base política. Segue aqui o Matheus Gonçalves, segue o Enf Dudu, segue aqui o Mobiliza Enfermagem, principalmente quem for do Rio de Janeiro, que a gente é do Rio. Matheus é de Mato Grosso, Dudu também é aqui do Rio, mais escondidinho, mas é aqui também. E sigam acompanhando a gente, compartilhem essa live e vamos continuar na luta, pessoal. A gente precisa conseguir votos para não descaracterizar mais ainda o nosso piso salarial. É isso mesmo, pessoal. Clica aqui para seguir as páginas, vamos nos ajudar. Vai lá no Enf Unida, curtir as coisas dele, porque ele está sofrendo um boicote. Vai na página do Diego Ícaro, do Enf Dúvidas, também curtir, que está sofrendo um boicote também. Então, seguimos à disposição, vamos seguir trabalhando. Qualquer novidade a gente traz aqui em primeira mão. Só clicar aqui, seguir, ativa o sininho que a gente vai publicando em primeira mão para vocês. Obrigado, gente. Boa noite, boa semana. Vamos seguir confiante que vai dar tudo certo. Estou confiante, por mais que agora o resultado está negativo. Eu acho que o voto do Barroso vai prevalecer. Está muito bem fundamentado. Valeu. Até mais, pessoal. Tchau, boa noite. Fica com Deus. Deus